Então, minha gente, chegamos aí para mais dicas de redação. Agora chegando aí na reta final, se aproximando o dia da redação do Enem, nós vamos trabalhar então mais uma competência, a competência de número 3. Vamos dar uma olhadinha o que diz essa competência número 3. Vamos lá? O que vai ser avaliado nessa competência? Se o candidato consegue selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Bom, pessoal, eu chamei a atenção de vocês a questão dos argumentos. Essa competência, ela é uma das mais importantes no que se refere à redação do Enem. Por quê? Porque é nessa competência que a banca vai analisar o seu poder persuasivo na redação, o seu poder de argumentação, as suas estratégias argumentativas para problematizar aquele tema que foi proposto. Então eu chamo vocês para que a gente pense numa situação. Um monte de gente, né, milhares, milhões de pessoas escrevendo um texto sobre o mesmo tema. O que vai diferenciar um texto bom, um texto médio, um texto muito bom e um texto aí, o sonhado, texto nota 1000. Então, o que vai diferenciar é o seu poder persuasivo, o seu poder de argumentação. Quais as melhores escolhas, as marcas linguísticas, né, as estratégias argumentativas que você vai trazer para problematizar aquele tema. Dentre os tipos de argumentos que nós temos, um deles é muito importante enquanto forte poder de argumentação, que é o argumento de autoridade. A gente traz a voz de especialistas, de pesquisadores, de filósofos, números, estatísticas, mas um tipo de argumento de autoridade fundamental é a própria lei. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, vamos dar uma olhadinha na tela para que vocês possam perceber essa força argumentativa que é você trazer a lei enquanto estratégia argumentativa para o seu texto. Então, suponhamos, né, que a gente vai usar esse argumento de autoridade para um tema efeitos da implantação da política de cotas no Brasil. Suponhamos que vocês escolheram, enquanto estratégia argumentativa, trabalhar a legislação brasileira. Uma questão fundamental que vocês podem trazer até para o seu interlocutor pensar é como, por exemplo, funciona a lei de cotas raciais das universidades brasileiras. Então, você trazer um trecho, né, um recorte, informações sobre essa lei de cotas no que se refere ao seu funcionamento, isso é um argumento fortíssimo, né? O que a gente chama de argumento de autoridade, porque é a própria lei. Vejam lá o exemplo. A lei de cotas raciais foi sancionada em 29 de agosto de 2012. Apesar de sua criação ter causado muitas polêmicas, essa lei foi feita com o intuito de ajudar a respeitar e a cumprir os direitos de grupos tradicionalmente marginalizados ou excluídos no Brasil. Percebem então, pessoal, a força argumentativa, né, que a gente usar a lei, trazer a própria lei, a carta magna, né, não é carta magma, é carta magna, a lei máxima do nosso país. Então, esse conjunto de leis que rege a nossa vida enquanto cidadãos, enquanto sociedade brasileira, enquanto um Estado democrático de direito. Então, você trazer essas palavras que estão dentro desse campo semântico jurídico é o que a gente chama de uma estratégia argumentativa, usando aí esse argumento de autoridade que é a lei. Um outro exemplo, vamos só dar uma olhadinha na tela para que vocês possam visualizar melhor. O uso de modalizadores discursivos. O que são esses modalizadores? São elementos linguísticos que vão expressar a tese de vocês, ou seja, a opinião, as ideias que vocês vão trazer sobre aquele tema, o ponto de vista de vocês, né, as intenções, a crítica ali implícita que você quer fazer, e vão indicar outras formas de argumentação. Os modalizadores são marcas linguísticas que nós costumamos chamar, né, marcas linguísticas de argumentação. Se vocês vão trabalhar com esse exemplo que a gente deu, né, um argumento de autoridade usando a lei, dentro dessa esfera semântica, né, dessas palavras que vocês irão utilizar no texto de vocês, referentes a esse âmbito, né, o âmbito jurídico, o âmbito da lei, vocês podem usar
vários modalizadores, né? Então, é dever do Estado promover ações efetivas, ações concretas. Há uma grande necessidade, há uma extrema necessidade de promover, né, de se promover políticas públicas sociais referentes a essas minorias. Então, tudo isso são modalizadores. Quanto mais vocês trabalharem com modalizadores, vai trazer um maior efeito persuasivo para o seu texto. E lembrando que é uma dissertação argumentativa. Então, o que mais vai ser avaliado é justamente o seu poder de argumentação. Então, pessoal, é isso. Muita força argumentativa, né? Muitos modalizadores. Vai trabalhar principalmente ali na competência 3. A primeira coisa que vocês têm que analisar o tema que é proposto. Tá? Normalmente o Enem ele já delimita, não é? Ele já traz a frase tema lá. Vamos pegar como exemplo a proposta de redação de 2015, né? A persistência da violência contra a mulher. Essa frase tema nós deveríamos olhar com muito cuidado, né? Com muita atenção, uma determinada palavra, a persistência. Então não era para vocês falarem, por exemplo, sobre tipos de violência, não era para vocês falarem sobre o aumento da violência no Brasil, não, era para vocês quase que responderem a uma questão, né, um questionamento. Por que essa violência ainda persiste? Essa competência número 3 é muito importante que você interprete. Olhe cada palavrinha daquela frase tema para que você possa aí contemplar tudo que você pode problematizar, tudo que você pode questionar, levantar aí um ponto de vista e defender esse ponto de vista com argumentos fortes, com modalizadores, para que você possa alcançar aí uma nota muito boa e quem sabe chegar à nota 1000 na redação do Enem. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pelos recadinhos que eu tenho recebido, obrigada pelo carinho. Espero que essas dicas de hoje em relação à competência 3 possam ajudá-los para que vocês arrasem na redação do Enem, que já está próximo, viu? No próximo vídeo a gente fala sobre as outras 2 competências, ok? Um beijo e até lá. Tchau!